Olá, que o Senhor te abençoe mais uma vez, no nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui no Culto Fé para compartilhar a bendita palavra do Senhor com você. É um privilégio para cada um de nós podermos ter a liberdade de compartilhar a palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, você que está tendo também a oportunidade de receber a palavra de Deus aí aonde você está. Vivemos um tempo muito intenso, um tempo de grandes desafios em todas as áreas, né? Mas a palavra de Deus, ela está aqui sempre trazendo à nossa memória situações que o povo de Deus passou ao longo de toda a caminhada na Bíblia para nos orientar, nos ensinar e nos instruir nos dias de hoje. Salmo 32, 8 diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho em que tu deves seguir e guiar-te-ei com os meus olhos. Então, Deus sempre tem o propósito de nos instruir, de nos guiar. Querido, hoje, muito interessante, nós estamos no Brasil também hoje, um momento muito importante, né? Está acontecendo aí o julgamento lá no STF, né? Está acontecendo a situação envolvendo também a liberdade de culto, as igrejas. Nós estamos orando para que o Senhor traga cura, saúde, restauração para toda a nação, para que Deus abençoe o comércio, para que Deus abençoe a economia, para que o Senhor, na verdade, Ele seja a única pessoa a ser exaltada na nossa nação. Nós sabemos que nós precisamos sempre saber qual é a nossa parte, como nós nos comportamos, porque você é um cidadão, mas você também é um cristão, você é uma pessoa que precisa saber como se comportar em todas as esferas. Hoje, exatamente hoje, está completando 21 dias que nós estamos orando 24 horas por dia, mas nós já estamos orando, na verdade, nesse período, nós já estamos orando há 31 dias, porque há 31 dias atrás nós lançamos um propósito de estarmos orando pela nação brasileira para que Deus trouxesse mudança. Depois, quando completou 10 dias que nós já estávamos orando, então lançamos o propósito de toda a Norte e Nordeste estar orando 24 horas por dia, todos os lugares. Então, dentro desses 30 dias que nós lançamos o propósito de 24 horas consecutivas, hoje são 21 dias. Exatamente num momento como esse. Restam 9 dias para terminar. E nesse 21º dia, é um dia de um julgamento, é um dia aonde eu soltei aí nas redes sociais, se você puder, você pode acompanhar, porque é apenas uma reflexão para você, mas uma reflexão séria sobre a palavra de Deus. Você pode acompanhar lá a reflexão que nós deixamos lá. A verdade no banco dos réus, né? Porque o que nós queremos é sempre caminhar sobre a verdade que é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas nós vamos continuar orando por você, orando pela nação, orando por mim, para que o Senhor, Ele possa conduzir essa nação segundo a sua própria vontade. No culto fé, hoje aqui nós estamos, eu quero mais uma vez apresentar a sua vida, a vida de todas as pessoas que normalmente, com liberdade, têm estado nos cultos. Eu não sei como vai acontecer a partir de hoje. Nós vamos esperar as diretrizes corretas. Se for liberado para você estar nos cultos, você sempre vai ter aquela liberdade que nós sempre falamos com você aqui. Faça conforme o Espírito de Deus te conduzir. Não faça nada por medo e não faça nada por pressão. Jesus, Ele nos deu algo chamado, Deus nos deu algo chamado livre-arbítrio. Então, que você caminhe sempre para adorar e exaltar ao Senhor, segundo aquilo que Deus colocar no seu coração, ok? Nós vamos orar nesse momento e apresentar essa palavra. Deus trouxe uma palavra aqui no meu coração. Eu fico muito alegre sempre compartilhar a palavra de Deus. Sabe por quê? Eu tenho pedido sempre para Deus trazer uma palavra, seja no devocional, ou seja para nós aqui, aquela palavra atual, do dia, nada encomendado. Aquilo que for a nossa leitura diária. E quando eu li aqui hoje, novamente, a palavra de Deus saltou no meu coração aqui, essa reflexão que eu quero compartilhar com você, e eu tenho certeza que você será muito abençoado. Então, eu quero orar por mim e por você nesse momento. Querido Deus e amado Pai, no nome de Jesus Cristo, mais uma vez eu te agradeço pelo privilégio e a oportunidade de estar aqui, nesse local, para ministrar a Tua palavra.
mais uma vez, Deus, eu te agradeço por cada um dos nossos pastores, não somente aqueles que fazem parte da Igreja Batista da Lagoinha aqui em Nova Lima, mas eu oro por todos os pastores espalhados pelo Brasil e pelo mundo, em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor lhes conceda graça, para que o Senhor lhes fortaleça, para que o Senhor lhes sustente. Meu Deus, assim como cada pessoa tem sido muitas vezes afetada nesse tempo por meio dessa doença, desse Covid, nós também estamos orando, em especial aqui nesse momento, Pai. Quando eu oro pelos pastores, eu quero apresentar em nome de Jesus, de uma maneira específica aqui, meu Deus, a vida de um dos nossos pastores, lá na cidade de Belém, Pai. Eu abençoo a vida do Honório Pinto, pastor Honório Pinto, lá na cidade de Belém. Senhor, oramos para que o Senhor vire esse quadro que ele está vivendo nesse momento, que o Senhor assopre o fôlego da vida nas narinas dele, no nome de Jesus, Pai. Toda inflamação, toda infecção, toda fraqueza nos seus pulmões, meu Deus, que seja revertido nesse dia, na autoridade que há no nome de Jesus, Pai. Da mesma forma que nós temos orado por cada pessoa, por cada cidadão, nós temos orado pelas enfermarias, pelos médicos, por cada pessoa, eu oro pelo pastor Honório nesse momento, eu creio na restauração da sua saúde física, no nome de Jesus, assim como eu oro pela Fernanda, no nome de Jesus, que o Senhor assopre o fôlego da vida nas narinas dela, em nome de Jesus, que ela seja sarada, restaurada, curada, assim como todos esses que nesse tempo, Pai, os respiradores não estão sendo suficientes, talvez a própria medicação chegou em um momento atrasado, não está sendo suficiente, talvez os médicos e a equipe estão fazendo o melhor, mas mesmo fazendo o melhor, não estão alcançando resultados. Meu Deus, nós temos nos colocado na brecha a favor de todo cidadão brasileiro. Todas as pessoas, independente de quem seja e onde esteja, assopra o fôlego da vida sobre eles. Tu és o Deus que cura, Pai. Então que venha, Pai, esta unção de cura sobre toda a nação brasileira. Nós estamos sempre aqui orando pela nossa nação, o Brasil. Estamos orando, ó Pai, pela nossa cidade aqui também, a cidade de Nova Lima, a cidade de Belo Horizonte. Oramos, ó Deus, pelo Haiti, oramos pela Espanha, oramos por Portugal, oramos pela Suíça, oramos por todas essas nações que o Senhor tem nos confiado e trazido vínculo ao nosso coração, Pai. Eu quero abençoar em nome de Jesus Cristo o teu povo com saúde. Eu creio no poder da oração, Pai. Meu Deus, muito obrigado mais uma vez por cada uma das nossas lideranças espalhadas aqui na igreja. Em nome de Jesus, todas as lideranças, nós queremos abençoá-los, queremos abençoar todos, queremos ministrar sobre todos os líderes de célula, todos os anfitriões, toda a equipe que entrega o Ministério de Crianças, o Ministério de Mulheres, o Ministério de Jovens, de Adolescente, as células, meu Deus, toda a sonoplastia, Senhor, as bailarinas, o louvor, Deus, o corpo diaconal, todas as lideranças que o Senhor mesmo instituiu aqui na igreja, nós os abençoamos aonde eles estão. Que o teu nome seja exaltado e glorificado e que o Senhor, acima de tudo, em nome de Jesus, seja o centro da nossa vida. Amém e amém. Toma agora na sua mão aí, então, a sua Bíblia. Vamos fazer a nossa declaração de fé no nome de Jesus. E eu creio que Deus, Ele tem grandes coisas para falar no seu coração aqui. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso. A minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, conforme eu iniciei aqui compartilhando com você, entenda bem, dentro dessa série, Vitória no Deserto, tenho sempre procurado explorar
momentos específicos onde Deus estava trazendo palavras ou Deus estava trazendo direções ao povo de Israel ao longo da sua caminhada pelo deserto, mas aplicando na nossa própria vida também. Porque nós vivemos situações que tipificam, às vezes, o deserto. Pode ser um momento de enfermidade, como eu estou falando, onde a pessoa busca para todos os lados e não está vendo possibilidade de restauração, os recursos acabaram, tantas situações falham, então a pessoa está como se ela se encontrasse no deserto, porque o deserto é aquele local de sequidão, é aquele local onde o calor é intenso, aquele local onde à noite a pessoa morre congelada, aquele local onde é impossível você sobreviver ali sem que você tenha ajuda, né? Mas o nosso Deus, Ele é Deus presente em todo o tempo. E por isso que a série se chama Vitória no Deserto. O propósito de Deus nunca foi que o povo de Israel morresse no deserto. O deserto ele apenas fazia parte do trajeto para que o povo pudesse chegar na terra prometida, na promessa que Deus tinha para eles. Da mesma forma, eu tenho certeza que Deus não tem propósito na morte de nenhum de nós. Deus, pelo contrário, a Bíblia diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Mas isso depois que você cumpre o propósito, depois que você vive todos os dias que Deus tem para você, conforme está no Salmo 139. Então, momentos que parecem deserto na nossa vida, que nós atravessamos com grande dificuldade, o que nós precisamos fazer? Pegar os grandes exemplos desses homens e mulheres da Bíblia que atravessaram o deserto, viram o favor de Deus, que viveram grandes dificuldades ao longo da caminhada, mas tiveram Deus como seu auxílio e venceram. Então, nosso propósito sempre é esse, caminhar com você dentro da leitura bíblica para que nós possamos crescer e romper em fé no nome de Jesus. Então, eu quero ler com você um dos textos que está na nossa leitura de hoje. A leitura de hoje, da nossa agenda, ela passa por Deuteronômio, capítulo de número 8. Quando eu li, saltou diante dos meus olhos automaticamente esse texto aqui, veio essa inspiração e esses textos para compartilhar com você. Deuteronômio, capítulo de número 8, nós colocamos aí esse tema, né? O tema é sempre para te lembrar, né? O tema que nós colocamos sobre a vitória no deserto é: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, pois o fim pode ser melhor do que o começo. Ok? Por quê? Porque às vezes a pessoa pode começar num momento complicado. Nós ainda estamos no início do ano. Estamos agora, acabamos de entrar no mês de abril, 4º mês do ano. Difícil esse início, não é mesmo? Mas nós acreditamos que o fim ele pode ser melhor do que o começo em qualquer situação, mesmo que se pareça um deserto. Vamos lá, Deuteronômio capítulo de número 8. Deuteronômio 8, versículo 1 ao 5, está escrito assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecia, que nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Por que esse texto ele chamou a minha atenção para esse momento? E por que veio ao meu coração também esse tema aqui, vitória no deserto? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, pois o fim pode ser melhor do que o começo. Nós encontramos aqui várias vezes nesse texto, Deus, através de Moisés, relembrando o povo de Israel que o Senhor tinha permitido que eles estivessem aqueles 40 anos no deserto
Mas o texto é muito claro, o texto diz que foi Deus que humilhou esse povo. É muito interessante. Muitas vezes nós passamos situações e ficamos querendo saber o porquê. O texto diz assim no versículo 2: recordaste-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar. O texto diz bem claro, Deus guiou o povo ali com o propósito de humilhar o povo. Mas também o versículo de número 3 diz, ele te humilhou. Então entenda, ele tinha o propósito de humilhar, mas através dessa humilhação ele queria algo. Deus tinha um propósito maior. A humilhação foi um caminho, foi um instrumento. Por quê? Porque às vezes Deus ele até quer fazer algo grande na minha vida e na sua vida, mas às vezes nós não entendemos pelo caminho natural. Nós não entendemos. A Bíblia diz, como eu acabei de dizer, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas nem todos querem esse caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nem sempre as pessoas querem andar na verdade. A Bíblia diz que o propósito de Deus é que ninguém pereça. Mas muitas pessoas estão perecendo. Por quê? Porque você sempre tem algo chamado livre-arbítrio. Deus nos dá o livre-arbítrio, é o direito de escolha. E muitas vezes nós vemos situações na nossa vida onde, por mais que Deus nos mostre que Ele quer mudar a nossa história, às vezes é necessária a disciplina. A humilhação foi uma forma de disciplina, igual um filho. Às vezes você está falando com o filho, ele não entende. E aí, ainda que doa em você, o que você tem que fazer? Você vai ter que disciplinar. Mas a Bíblia é muito clara, aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 5, diz assim, sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. A humilhação era uma forma de disciplina. Deus permitiu que aquele povo passasse por situações que pareciam humilhantes, mas como uma forma de disciplina. Não era para matar, porque a disciplina não é para morte, a disciplina é corretiva. A disciplina é para alinhar a pessoa no caminho. Entenda bem, algo veio aqui no meu coração. A minha e a sua vida, ela pode ser um sucesso ou fracasso. Depende de como nós queremos construí-la. A minha ou a sua vida, ela pode ser um sucesso ou um fracasso. Depende de como nós queremos construí-la. Depende do trilho que nós queremos construir a nossa vida. Às vezes, nós vamos perceber aqui que existem pessoas que escolhem o trilho da independência. Existem pessoas que escolhem o trilho do rancor, da mágoa, da falta de perdão. Existem pessoas que escolhem o trilho da soberba, da arrogância. E aí, então, o que acontece? Nesse caminho, vem a disciplina. Se você perceber o capítulo de número 8 aqui de Deuteronômio, Deus começa falando assim, você precisa se recordar, você precisa trazer à memória tudo que Deus fez, como Ele cuidou de você, como Ele te abençoou, como Ele providenciou todas as coisas. E aí, depois disso, é que a Bíblia fala sobre a disciplina. Então, nós sempre precisamos entender, um pai não vai pegar um filho para discipliná-lo à toa. Um pai não vai pegar um filho e começar a fazer maldade com ele à toa, só se esse pai não for pai. Só se esse pai tiver com algum problema muito sério. Isso não é o princípio de Deus. Deus disciplina para a vida, Deus disciplina para a correção. Então, eu e você precisamos escolher esse caminho da disciplina para nós entendermos que o início, ele pode até vir por meio de humilhação, pode vir por meio de luta, pode vir por meio de problema, mas o final é que faz a diferença. O pastor Márcio sempre costuma dizer isso, é como termina que conta. É como termina. Tem muitas pessoas que começaram bem e terminaram mal. E tem muitas pessoas que começaram mal, mas terminaram bem. Eu estou acabando de dizer aqui, nós estamos no 4º mês do ano. Não sei se podemos dizer de maneira nenhuma que estamos começando bem, mas nós estamos aprendendo. Nós estamos começando num tempo de intensa recessão, intensa luta, intensa dificuldade, mas a nossa expectativa sempre é qual? O fim será melhor do que o começo. O fim será melhor do que o começo. No ano passado, nesse mês de março, foi um problema, uma crise sobrenatural. Ninguém tinha passado, ninguém sabia como iria terminar.
mas o simples fato de nós estarmos aqui em 2021 significa que o fim de 2020 foi melhor do que o começo. O fim de 2020 foi melhor, porque talvez muitos não achavam que iriam nem vencer 2020, mas venceu. Pode não ter sido como você esperava, mas você superou. Da mesma forma, 2021 pode não estar caminhando da maneira que você está esperando, mas o propósito é que eu e você entendamos. O propósito é que eu e você deixemos que Deus alinhe nosso coração. O propósito é que nós façamos as nossas escolhas, escolhas corretas. O propósito é que nós não morramos no meio do caminho, que nós não percamos a vida que Deus tem para nós. Vamos atravessar esse deserto, ainda que nesse início parece que nós estamos sendo humilhados. Mas o final desse ano será melhor do que o começo. Eu creio em nome de Jesus. O final de 2021 para você será melhor do que o começo no nome de Jesus Cristo. Se você entender o que Deus está falando aqui, sobre o princípio da humilhação. Porque entenda, existem duas coisas que nós precisamos observar. A primeira é que o texto diz que Deus humilhou o povo. Deus. Não foi o povo que se humilhou. Deus humilhou o povo. Por que Deus humilhou esse povo? Porque esse povo era soberbo. Esse povo era arrogante. Esse povo não queria relacionamento com Deus. Esse povo não queria aprender o que Deus tinha. Esse povo não queria depender de Deus. Esse povo era um povo que tinha uma memória curta, uma memória de ingratidão, um coração ingrato. Tudo que Deus fazia para o povo reclamava. Então, o único caminho foi Deus humilhar esse povo. Agora entenda, o correto não seria isso. O correto não é Deus te humilhar. Deus usou esse exemplo porque foi o único caminho que Deus conseguiu para tentar colocar o povo no trilho. Qual era o primeiro princípio? O povo deveria ter se humilhado. O povo deveria ter se humilhado, o povo deveria ter olhado para aquela situação e o povo deveria ter falado assim: Deus, o que está acontecendo? Nós não estamos compreendendo o que está acontecendo. Fala conosco, orienta-nos, abre o nosso coração. De repente, quando você não está entendendo, querido, o que está acontecendo com a sua vida, o que você tem que fazer? Você tem que se humilhar, buscar ao Senhor. Olha aqui o que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz assim: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo Deus vos exalte. 1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos. Não é você esperar Deus te humilhar, é você próprio reconhecer a sua dependência de Deus, é você próprio parar para olhar para dentro do seu coração, antes de olhar para fora, antes de colocar a culpa nos outros, é você olhar para você e fazer o que diz em 1 Pedro: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Não é se humilhar para a situação, não é se humilhar para o homem, não é se humilhar por causa do seu erro, não. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, reconheça Deus. De repente eu não estou compreendendo o que o Senhor está querendo falar, de repente eu não estou entendendo o que o Senhor está querendo me mostrar com essa situação, de repente pode ser sim que eu seja o culpado, de repente pode ser que tenha uma outra situação por trás disso, mas nós não estamos entendendo. Então eu me humilho aqui agora, eu abro mão da minha vontade, eu abro mão dos meus pensamentos, eu abro mão do meu achismo, eu abro mão de todo o direito que eu ache que eu tenha para me submeter, para me humilhar diante do Senhor e te pedir: me conduza ao centro da tua vontade, me coloca nos trilhos de novo, abre os olhos do meu entendimento, me sustenta nesse tempo de deserto. Se for um período, Deus, de eu viver o pão nosso de cada dia, eu me submeto a essa caminhada do Senhor. Isso é um coração humilde, isso é um coração que está se submetendo, e o texto diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Deus te exalte. Eu devo me humilhar voluntariamente. Eu não devo esperar que Deus use situações para me humilhar. Por que Deus usa essas situações? Por que o povo de Israel aqui precisou ser humilhado? Por que muitas pessoas ao longo da caminhada, pode ser eu ou pode ser você, por que muitas vezes Deus precisa nos humilhar? Por meio de situações. Tiago, capítulo de número 4, versículo 6, Tiago 4, 6, na parte B do versículo 6 diz:
Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Tiago, capítulo de número 4, verso 6, parte B. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quantas vezes, como eu disse, a pessoa é soberba. Ela está vendo que o trem está feio, está vendo que está indo de mal a pior, está vendo que não merece nada, está vendo que já deveria ter tido um coração humilde há muito tempo, está vendo que se de repente você errou, reconhece seu erro e recomeça de novo. Não, mas às vezes o coração é soberbo, o coração é duro, o coração é teimoso, o coração é obstinado. Então, quando Deus se depara com um coração soberbo, um coração duro, um coração obstinado, um coração que não se arrepende, a única alternativa é o caminho da humilhação. Aí, então, Deus usa esse instrumento com o propósito de te conduzir novamente ao caminho, não com o propósito de te matar. Deus não tem propósito em nos matar. E eu quero usar o exemplo de um homem aqui na Bíblia. Eu quero usar um exemplo, na verdade, usando duas pessoas, o pai e um filho. Também aqui no Velho Testamento, o pai e o filho. Eu sempre costumo dizer que para ser um instrumento nas mãos de Deus não existe idade. Deus não está muito preocupado com a sua idade. Deus não está preocupado com quanto tempo você tem de convertido. Deus não está preocupado com qual é a sua idade cronológica, natural. Não, Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o seu coração. Você pode ser uma pessoa muito jovem e ser uma pessoa soberba. Jovem na idade. Como você pode ser uma pessoa também jovem agora no que se refere ao relacionamento com Deus e já é uma pessoa soberba. E, por outro lado, você pode ser uma pessoa jovem que está nascendo agora no Evangelho, não entende nada, mas você é uma pessoa extremamente humilde, Deus vai começar a te usar. Você pode ser uma pessoa já avançada em idade e até mesmo muito experiente no Evangelho também, mas você pode ser uma pessoa extremamente humilde e Deus continua te usando, te exaltando, te abençoando, porque você é humilde, porque você manteve o seu coração humilde. E nós vamos ver isso aqui ao longo das histórias da Bíblia. Duas pessoas. Um começou a reinar com aproximadamente 21 anos, se eu não estou enganado ali, mas morreu rapidamente, perdeu seu trono, perdeu sua casa, perdeu sua família, porque não se achou nele lugar de humilhação espontânea. Foi uma pessoa soberba, uma pessoa que não se humilhou diante de Deus. O outro, apesar de ter feito coisas terríveis na sua vida, apesar de ter feito coisas que Deus abominava, essa pessoa se humilhou diante de Deus, reconheceu que estava fazendo errado e mudou de postura. Então, entenda bem, o nosso propósito aqui é sempre nos lembrar. O início pode estar sendo complicado, mas ainda que o início esteja sendo debaixo de uma humilhação, se você se submete debaixo da vontade de Deus, o fim, ele pode ser e será melhor do que o início. Então vamos ler aqui o que a palavra de Deus nos diz no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo de número 33. Quero ler com você. Foi um dos reis de Israel. 2 Crônicas, capítulo de número 33, versículo de número... 2 Crônicas 33, versículo de número 21 ao 25. Está escrito assim, 2 Crônicas 33, 21 ao 25. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Porque Amon fez sacrifício a todas as imagens de esculturas que Manassés, o seu pai, tinha feito e as serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés, seu pai, se humilhou. Antes, Amon se tornou mais e mais culpável. Conspiraram, então, contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. Porém, o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon e constituiu Josias, seu filho, rei em seu lugar. Esse texto começa
falando de 2 homens. Na verdade, ele fala de 3 homens. Ele fala de Manassés, que é o pai, fala de Amon, que é o filho, e no final ele termina falando de Josias, que era o filho de Amon. 3 histórias totalmente diferentes, mas marcadas pela palavra humilhação, marcadas pela humildade ou pela soberba, pela arrogância. Quando nós começamos a ler o texto, é muito interessante, por isso que é muito importante eu e você entender que Deus não tem filho predileto. O texto diz que esse homem chamado Amon, ele começou o seu reinado com 22 anos de idade, porém ele só reinou 2 anos. Se você perceber o final da história, vai falar do filho de Amon, que foi Josias. O texto diz que ele começou a reinar, no capítulo 34, ele começou a reinar com 8 anos de idade, e ele reinou 31 anos. Entenda bem, a Bíblia diz que é Deus que estabelece reis e é Deus que remove reis. O mesmo Deus que estabeleceu, que permitiu que Amon fosse rei, e com 2 anos ele perdeu o seu reinado, perdeu sua casa, perdeu sua família, perdeu a posição, perdeu o trono, perdeu tudo. Foi o Deus que permitiu que o filho dele começasse a reinar com 8 anos de idade. 8 anos de idade, e reinou 31 anos. Mas vamos voltar para o pai e o filho primeiro, que é Amon e Manassés. Quando nós vemos essa história de Amon e Manassés, se você voltar um pouquinho aqui no capítulo de número 33, quando você olha no início do capítulo de número 33, está escrito assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara as suas nações de diante dos filhos de Israel. Agora veja bem o versículo de número 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército da Síria, os quais prenderam Manassés com gancho, amarraram-no em cadeias, o levaram para a Babilônia. Ele se angustiou, olha bem o versículo 12, e ele suplicou deveras ao Senhor seu Deus. Ele muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Ele fez orações, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica, fez ele voltar para Jerusalém ao seu reino. E então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Vamos falar agora de Manassés e de Amon. Amon reinou, começou a reinar com 22 anos, com 22 anos reinou só 2 anos, porque não se humilhou. Manassés começou a reinar com 12 anos e reinou 51 anos. Agora o texto diz o seguinte: Amon pecou igualzinho Manassés. O texto está aqui, então nós temos que sempre acompanhar, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Então nós vamos acompanhando detalhadamente. 2 Crônicas 33, versículo 22. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés o seu pai. Muitas vezes você fica se comparando com o outro. Muitas vezes você fica assim: mas ele já pecou, mas ele errou, mas essa pessoa aqui adulterou, ou essa pessoa roubou, ou essa pessoa matou, ou essa pessoa fez isso, fez aquilo outro. Deixa eu te explicar. Você não tem como mudar o passado, mas você pode aprender com o passado. Você não tem como mudar muitas coisas no seu passado, mas você pode aprender com o passado, mudar de postura no presente e viver uma nova história para o futuro. Eu e você precisamos entender isso. Amon, ele já tinha conhecimento que o seu pai tinha feito coisas erradas. E talvez por causa de um mau testemunho do pai, porque o que Manassés fez foi sabido em
todo o reino de Manassés. Manassés mandou queimar crianças num vale chamado Vale de Inox. Isso era uma coisa abominável diante do Senhor. Talvez Amon, ele olhava para trás e falava assim: eu não tive uma referência na minha casa, eu não tive uma referência de liderança, eu não tive uma referência de pai, de mãe, porque isso é verdade. O exemplo que nós temos dentro de casa, ele influencia muito na nossa caminhada. O exemplo que nós temos dos nossos pais ou dos nossos irmãos influencia muito na nossa vida. O exemplo que nós temos dos líderes naturais, líderes, influencia muito na nossa vida. As pessoas que caminham comigo, com você ao longo da nossa caminhada, influencia muito na minha e na sua vida. Mas você tem algo chamado livre-arbítrio. Deus colocou em você o Espírito Santo, que te orienta, que te ensina, que te instrui. O Espírito Santo que te fortalece para que você tome decisões certas, mesmo quando todo mundo está tomando decisões erradas. Se faltou referência na igreja, faltou referência de amizade, faltou referência dos seus pais, o Senhor diz: ainda que seu pai e sua mãe se esquecerem de você, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Querido, se você não tem pai para se espelhar, não tem mãe para se espelhar, não tem marido, não tem irmão, não tem amigo, olha para o Senhor Deus dos exércitos, pega a Bíblia, leia a Bíblia e diga: a partir de mim, começa algo novo na minha casa, começa algo novo na minha família, começa algo novo na minha geração. Não dê desculpa por causa dos maus exemplos do outro, para que você copie esses maus exemplos. Não dê desculpa porque faltou referência, para que você não seja uma referência. Comece a partir de você, seja você o padrão. Um padrão de humilhação, um padrão de humildade, um padrão que mudou a conduta no decorrer da caminhada e falou: usa-me, apesar de mim. Usa-me, apesar de mim. Sei que não sou nada, sei que eu sou pó, mas usa-me pela tua misericórdia. Amon, ele poderia ter feito isso, porque o pai tinha feito coisas terríveis. Mas tem um porém. Se Amon, ele poderia ter se espelhado no pai e falado: eu estou fazendo esse monte de coisa errada porque eu vi meu pai, minha mãe, meu tio, meu primo, meu cunhado, meu vizinho, não sei quem. Se ele tinha muita gente para falar que foram pessoas que influenciaram a vida dele negativamente, o texto diz aqui algo muito interessante. O texto diz no 2 Crônicas 33, verso 23. Mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés, seu pai, se humilhou. Interessante isso. Tem muitas pessoas que eles querem usar o seu mau exemplo para respaldar as coisas erradas que faz. Mas ninguém quer usar o seu exemplo de humilhação, o seu exemplo de arrependimento, para também se arrepender. Tem muita gente que resolve desviar do caminho do Senhor e fala assim: não, eu desviei porque eu vi muita coisa errada. Pois é, mas quando as pessoas que fazem coisa errada se arrependem, eles não se espelham no arrependimento dessas pessoas para também procurar mudar. Sabe o que acontece? Você não pode, de maneira nenhuma, querido, usar o argumento do outro para que você copie o mesmo erro, porque você tem livre-arbítrio, não se esqueça disso. O Espírito de Deus, ele veio sobre mim e para você, para nos convencer do juízo, do pecado e da justiça. É o Espírito de Deus que nos convence, é a oportunidade de mudança. Esse mesmo pai que foi uma má influência para Amon, a Bíblia diz que esse pai se arrependeu. E sabe como foi que esse pai se arrependeu? Está aqui, no próprio capítulo 33, versículo de número 12 e 13. Diz assim: ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, muito se humilhou perante Deus. Manassés errou, mas ele se humilhou perante Deus. Ele fez mais, olha, o verso 13. Fez-lhe orações e Deus se tornou favorável para com ele. Querido, quem é você para julgar aquele que errou e se humilhou e Deus resolveu abençoá-lo? Quem é você para julgar aquele que falhou, por mais terrível que tenha sido o pecado,
mas Deus resolveu perdoá-lo. Está lembrado de novo do ladrão da cruz? Celebramos a Páscoa domingo. Está lembrado do ladrão da cruz? Ele era ladrão, como qualquer outro que estava ali. Um dos ladrões da cruz foi soberbo, não reconheceu a sua posição, não reconheceu que ele era digno de cruz, digno de morte. E a consequência foi exatamente aquilo, a morte eterna. O outro, porém, ele reconheceu Jesus, reconheceu que Jesus era justo, reconheceu que ele merecia, ele, o ladrão, merecia a morte. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim. Sei que eu não sou ninguém, mas tem misericórdia de mim, lembra-te de mim. Ele se humilhou naquele último instante. O que Jesus falou com ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Querido, aquele ladrão pode ter começado aquela sexta-feira sendo julgado, condenado, colocado na cruz e sentenciado à morte física e natural. Mas ele terminou aquela sexta-feira com uma promessa: você está perdoado. A sua história começa a mudar hoje. A sua vida não termina aqui. Você vai estar para sempre comigo no paraíso. Eu quero profetizar sobre a sua vida mais uma vez. O início desse ano pode estar sendo desafiador de novo. O início desse ano pode estar sendo complicado de novo, mas se humilhe debaixo da potente mão de Deus, porque o fim será melhor do que o início. O nosso Deus é Deus de viradas, o nosso Deus é Deus que se compadece daquele que se humilha, daquele que reconhece a soberania de Deus e reconhece que nós somos pó em nome de Jesus. Eu te abençoo sua casa, abençoo sua família, eu abençoo os comerciantes no nome de Jesus. Não desanima, não. Deus que abriu essa porta para você, é Deus para te sustentar. Virá um tempo de colheita novamente. Você que está perdendo o emprego, não desanima, não. Pode estar fechando uma porta de emprego que se abriu para você, mas Deus é Deus que abre portas que ninguém fecha. Deus vai abrir uma nova porta para você. Hoje você pode estar achando que vai ficar difícil porque você perdeu aquele local onde você tirava o seu sustento. Não, você não perdeu, só se fechou uma porta. A fonte é Deus e Ele vai usar o que Ele quiser para te abençoar. Se humilhe diante do Senhor, reconheça o Senhor, agradeça pelo tempo que você teve empregado, agradeça pelo tempo que as portas estiveram abertas, agradeça pela sua provisão, agradeça por todas as coisas. Dependa de Deus, Ele vai virar esse quadro na sua vida. Aleluias! Eu creio nessa virada de Deus na vida daquele que se humilha, na vida daquele que reconhece quem é Deus. Quando nós vemos Davi no Salmo de número 51, versículo de número 4, vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Salmo 51, versículo de número 4. Davi, um homem que pecou, e pecou feio, mas Deus concedeu graça e misericórdia a ele. Olha bem o que está escrito, Salmo de número 51, verso 4. Pequei contra ti, fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi, ele disse assim: eu não vou condenar a Deus, eu não vou criticar a Deus por causa dessas situações que estão acontecendo. Ele disse: reconheço que eu errei. Eu reconheço que eu posso estar falhando. Eu reconheço que eu não devia ter feito o que eu fiz. Mas quando você continua lendo esse texto, Davi fala assim: não retira de mim o teu Espírito Santo. Ele não pediu para não tirar a família, ele não pediu para não tirar o reino, ele não pediu para não tirar o emprego, ele não pediu para não tirar nem a saúde, ele não pediu para não tirar outras coisas. Ele disse: não retira de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi entendia que mesmo no deserto, mesmo numa crise familiar, mesmo sabendo que ele estava num tempo complicado, Deus era suficiente para sustentá-lo e conduzi-lo ao centro da sua vontade. Eu e você precisamos entender isso. Você não pode mudar o passado, mas você pode se arrepender dele. Vou repetir. Você não pode mudar o passado, mas você pode se arrepender dos seus atos, das suas atitudes no passado. Não espere
muitas vezes a aprovação ou o perdão dos homens, ainda que teria que vir. Se lembre, o perdão vem primeiro de Deus. Davi, ele disse assim: caia eu nas mãos do Senhor e não na mão dos homens. Porque o homem, às vezes, ele tem a memória fraca. Ele não entende que ele é tão digno de morte como qualquer outra pessoa. Mas eu e você precisamos aprender com isso. Não dá para mudar o passado, mas dá para se arrepender do passado. Não dá para mudar o passado, mas dá para aprender com o passado, mudar as atitudes no presente e construir um futuro diferente que ainda está por vir sobre a minha vida e a sua vida. Quando nós paramos para poder avaliar isso, nós percebemos que esse homem chamado Amon, assim como o povo de Israel no deserto, o que faltou foi humildade. Por quê? Porque quando eu sou humilde, eu reconheço que nada sou. Eu sempre tenho dito aqui nessa casa, tudo que temos, tudo que somos e tudo que ainda viremos a ser, vem do Senhor. Nós não somos nada, irmãos. Tudo que temos, tudo que somos e tudo que ainda viremos a ser, vem do Senhor. A Bíblia diz que nós somos pó, porque nós viemos do pó da terra. E a Bíblia diz que ao pó nós voltaremos. Mas Deus escolheu colocar a sua glória nesse vaso de pó, que sou eu e você, para que a excelência da glória seja dele. Para que nós possamos olhar e falar: apesar de mim, o Senhor tem feito grandes coisas em minha vida e através da minha vida. Para que nós possamos olhar e dizer: apesar de eu não merecer nada, a graça de Deus tem se renovado sobre a minha vida. E o Senhor tem feito infinitamente mais do que eu pedi, mereci ou imaginei. Humilde. Seja humilde para reconhecer. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 1 e 2, diz assim: andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz: nós precisamos, a nossa caminhada diária precisa ser uma caminhada de humildade, uma caminhada de simplicidade. Irmãos, eu fico vendo esse povo nas redes sociais, eu fico vendo essas pessoas que às vezes, assim, bendito seja o nome do Senhor, pessoas que alcançaram posições assim, que jamais imaginaram. Mas quantas vezes eu já vi essas pessoas virarem e falar: é porque eu sou bom, é porque eu fiz isso, é porque eu fiz aquilo, é porque eu fiz aquilo outro, é por causa do meu talento, é por causa do não sei o quê. Se esquecem de reconhecer quem é Deus. E depois você vê essas pessoas terminando sem nada. Mas quantas vezes eu já vi muitas pessoas que estão em grandes posições também. E você pergunta: como é que essa pessoa está se mantendo há tanto tempo lá? Se não for por meio do caminho errado. Porque se for, mais cedo ou mais tarde cai. Mas tem muitos que continuam crescendo e estão lá em cima, e você pergunta: como é que é? Mas eles estão sempre dizendo: é Deus, é a graça do Senhor. Só pode ser Deus que está me abençoando. Só pode ser Deus que está me sustentando. Entenda, isso não anula o seu potencial, isso não anula o seu talento, isso não anula a sua capacidade que Deus te deu, mas é você devolvendo toda a honra e toda a glória ao Senhor e mantendo o seu coração humilde, porque a soberba precede a ruína. A palavra do Senhor nos diz aqui no livro de Lucas, capítulo de número 19, versículo 8, a Bíblia diz que Zaqueu, no encontro que ele teve com o Senhor, quando o Senhor disse: eu quero ir na sua casa, eu preciso estar na sua casa. Zaqueu chega lá, faz um pente fino sobre a sua história, sobre a sua vida. E Zaqueu fala: olha, se eu tenho errado contra alguém, falhado contra alguém, eu quero restituir essa pessoa. Humildade para reconhecer o erro. Humildade para reconhecer o erro. Não é justificar o erro, mas é reconhecer o erro. O que Deus quer de mim e de você aqui em Deuteronômio, capítulo de número 8, que nós começamos a ler, e nós estamos voltando para o texto novamente aqui, foi exatamente isso. O Senhor, ele disse bem claro: recordaste-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar. Mas lembre-se sempre, por que Deus humilhou e por que Deus provou? Porque o povo era soberbo, porque o povo era arrogante.
Então, o caminho que Deus usou para disciplinar o povo foi o caminho da humilhação. Você não precisa ser humilhado. Você pode ser humilde. E a humildade pode ser um caminho que vai te livrar da humilhação. A humildade. Seja humilde. Por isso que eu li o texto para você, 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Não espere Deus te humilhar. Reconheça que você não é ninguém. Se humilhe, dependa de Deus e deixa Deus te exaltar, porque o texto diz, para que a seu tempo vos exalte. Pastor, mas e nesse tempo? A sua graça me basta. Pastor, mas e nesse tempo? O Senhor permanece sendo a sua fonte. Pastor, mas e nesse tempo? O Senhor permanece sendo o seu sustento. Pastor, mas eu não tenho mais nem nome. Não precisa. O nome de Jesus que está sobre você é o nome que te justifica. Aleluias. Espera Deus te exaltar, querido. Espera Deus te exaltar. Ele é Deus. Ele estabelece reis e Ele remove reis. Aguarda nele. Quero finalizar mostrando aqui, lendo exatamente o que está aqui nesse texto de Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 5. Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina o seu filho, assim o Senhor disciplina aquele a quem Ele ama. A disciplina vem. O período da humilhação pode vir, mas o propósito é te abençoar e te honrar. Finalizando a história desses homens que eu disse para você, Manassés começou a reinar com 12 anos. Reinou 51 anos. Se humilhou, porque pecou terrivelmente, mas se humilhou. E Deus colocou ele de novo no trono, e Deus o honrou. Amon, filho de Manassés, teve um péssimo exemplo de liderança, um péssimo exemplo de pai, um péssimo exemplo de família. Pecou igual o seu pai, mas não se humilhou. Por isso, começou a reinar com 12 anos e só reinou 2 anos. Perdeu a casa, perdeu a família, perdeu o reino, perdeu o trono, perdeu posição, perdeu tudo. Porque faltou humildade. Se humilhar diante de Deus. O filho de Amon, acompanha comigo, o filho de Amon, Josias, teve um péssimo exemplo em casa, que era quem? Amon. Um pai que não se humilhou, um pai que pecou igual o avô, um pai que fez tudo de errado. Mas a Bíblia diz que Josias, está aqui, ele começou a reinar com 8 anos de idade e reinou 31 anos. E o verso 2 diz, 2 Crônicas 34, 2, fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. O tempo que você vai permanecer no deserto depende do seu coração. Até onde você vai chegar depende do seu coração. O que faz a diferença não são as posições que você ocupa hoje, porque Deus é Deus para te mudar de posição a qualquer hora. O que faz a diferença não é se a porta está aberta ou se está fechada. O que faz a diferença não é se você é rico ou se você é pobre. O que faz a diferença não é se você está doente ou saudável no dia de hoje. O que faz a diferença é o seu coração diante do Senhor. É isso que vai fazer a diferença. Pode até estar começando ruim, mas se o seu coração for correto diante do Senhor, o final será melhor do que o começo. Você será vitorioso no deserto. O deserto não será sua sepultura. O deserto não vai matar você. O deserto não é o final da sua história. Ele apenas faz parte do percurso e você e eu estamos aprendendo com ele. Nossa dependência está no Senhor. Quero orar por você e por mim. Querido Deus e amado Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero colocar diante do Senhor a minha vida, quero colocar a minha casa e a minha família,
quero colocar cada uma daquelas pessoas que o Senhor tem me confiado ao longo da caminhada. Meu Deus, assim como aconteceu aqui nessa história que nós vimos, a história de Manassés, que foi um terrível exemplo, servindo de mau exemplo para os seus filhos, servindo de mau exemplo para a sua casa, para a sua família, para a sua liderança, mas ele se humilhou diante do Senhor. Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, Pai. Se de alguma forma eu tenho errado, tenho permanecido no erro, eu me arrependo aqui, nesse dia, no nome de Jesus Cristo. Ajuda-me, Deus, a me arrepender de toda e qualquer falha que eu tenha cometido, que a minha caminhada diária seja uma caminhada de mudança, seja uma caminhada de arrependimento, seja uma caminhada que eu possa derramar meu coração diante do Senhor. Pai, eu abençoo todas essas pessoas que hoje, pela misericórdia do Senhor, elas também olham para a minha vida. Se de alguma forma eu fiz essas pessoas errarem ou se desviarem, que hoje essas pessoas se voltem para o Senhor e reconheçam a necessidade do arrependimento, assim como eu me arrependi, e que chegue até essas pessoas, Pai, a misericórdia do Senhor. Assim como um dia eu estava morto nos meus delitos e nos meus pecados, e o Senhor mudou a minha história, o Senhor lavou a minha vida com o sangue do Teu Filho Jesus, que venha também, no nome de Jesus Cristo, esse novo tempo sobre a vida daqueles que nos ouvem. Pai, tem misericórdia de nós, não permite que nós sejamos achados como Amon, aquele que não se arrependeu e por isso teve o seu reinado, teve a sua vida abreviada, perdeu tudo que o Senhor tinha para ele. Tem misericórdia no nome de Jesus, libera sobre nós, Pai, essa mesma graça que o Senhor liberou sobre Josias, que com 8 anos de idade, apesar de ter tido maus exemplos do seu avô e do seu próprio pai, mas ele escolheu seguir ao Senhor e servir ao Senhor. Pai, ajuda-nos a caminhar nessa trilha de arrependimento, ajuda-nos a caminhar nessa trilha de humilhação, como está em 1 Pedro 5,6, queremos nos humilhar diante do Senhor e esperar que o Senhor, ao seu tempo, nos exalte. Mais uma vez eu abençoo aquele que hoje está desempregado, que se abra uma porta para ele novamente. Eu abençoo aquele que está em crise na sua casa, na sua família, que venha o tempo do refrigério na sua casa, na sua família. Eu abençoo você que está em crise no seu casamento, que venha o arrependimento na sua casa, no seu lar, no seu casamento, que Deus mude a história de vocês no nome de Jesus. Eu abençoo aquele que nesse momento, de repente, como um empresário, está passando por momentos de grande crise, que Deus abra novas portas para você e que nesse tempo Ele te sustente em nome de Jesus, mas que haja no meu e no seu coração a humildade e esse espírito de arrependimento, para que o nome do Senhor seja exaltado. Talvez você fez essa oração comigo. E se você fez essa oração comigo, eu repito aqui para você. Você não tem como mudar o seu passado, mas você tem como se arrepender do seu passado. Você não tem como mudar do seu passado, mas você tem como aprender com ele e mudar sua postura no presente e caminhar para o futuro que Deus está construindo para você. Se você orou, talvez você não tinha confessado Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, manda o seu número aí para esse número que está no WhatsApp aí, nós vamos fazer contato com você em qualquer lugar que você esteja, quer seja nas mediações aqui do Nova Lima, Rio Acima, Raposos, ou em outra cidade. Deus está começando algo novo na sua vida a partir do dia de hoje, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Querido, ainda em tempo também, eu quero, mais uma vez, orar aqui pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas. Se tem uma coisa que me chamou a atenção aqui dentro desse texto, é que esse texto ele falou muito de posição e posses. Porque Manassés, que era o pai, ele herdou um reino tremendo do seu pai Ezequias. Manassés era filho de Ezequias. Manassés não era nem para ter nascido, porque Deus tinha liberado uma palavra através do profeta Isaías, dizendo que Ezequias ia morrer. Mas acontece que Ezequias se arrependeu. E durante o período que Ezequias se arrependeu, Deus acrescentou 15 anos de vida para ele. Olha bem, Deus fez com que aquele homem permanecesse no reino, no trono,
desfrutando de tudo aquilo que ele tinha e daquilo que ele não imaginava por mais 15 anos, porque o coração dele era um coração humilde, um coração que se arrependia. Então, junto com tudo que Deus tinha para Ezequias, Deus ainda deu um filho, que era Manassés. Veio Manassés, herdou tudo que o pai tinha. Mas houve um momento que o que aconteceu? Manassés perdeu tudo. A Bíblia diz que Manassés foi parar no cativeiro. Sabe o que é isso? Colocaram um gancho no nariz dele, arrastaram ele pelo caminho, ele perdeu o reino, perdeu dinheiro, perdeu família, perdeu provisão, perdeu tudo, ele não tinha nada, estava no calabouço. Mas lá naquele lugar, no calabouço, ele se arrepende, a Bíblia diz que ele fez orações a Deus. Quando ele fez orações, uma das coisas que me chama a atenção é exatamente isso. Está aqui, ó, 2 Crônicas 33, versículo de número 13. E fez orações, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu a súplica, fez ele voltar para Jerusalém ao seu reino. Deus atendeu, Deus recebeu as orações, atendeu a súplica, e Deus não devolveu para ele só a cidade. Deus devolveu o reino. Tudo que temos, tudo que somos e tudo que ainda viremos a ser vem de Deus. Reconhece isso. É Deus. Se você está empregado, é Deus que te deu emprego. Se você está desempregado, é Deus que vai abrir a porta para você e vai te sustentar. Se você, de repente, é bem-sucedido hoje, como um rei, como um empresário, como um homem de grandes posses, você não é dono, você é apenas mordomo. E enquanto mordomo, a Bíblia diz que o que se espera do mordomo ou do administrador é que ele seja fiel. E qual é a fidelidade que Deus espera de nós? Fidelidade em reconhecer que, apesar de tudo ser de Deus, Ele nos deu o privilégio de administrarmos 90%. E 10% Ele diz que deveria ser trazido à casa de Deus, à igreja. Então, fidelidade na mordomia é você não se apropriar daquilo que não é seu. Se apropriar dos 10% é apropriação indébita, é roubo. Você está se apropriando daquilo que não é seu. Quem come essa semente aí, uma hora pode perder tudo, porque o devorador ele tem liberdade para chegar na sua vida. Da mesma forma que uma pessoa generosa, eu quero trazer uma palavra para você aqui nesse momento. Você que está me ouvindo aqui, presta atenção, olha para mim aqui agora. Eu quero que você que está me ouvindo aqui agora, nesse tempo de crise, no Brasil e no mundo, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. A Bíblia fala que Deus é o que dá semente ao que semeia. Existem muitas pessoas que são prósperas. E eu e você precisamos entender que a prosperidade não é pela quantidade do que você tem, é a ausência de necessidade. Mas existem pessoas que Deus ele escolheu permitir que essas pessoas tenham mais. Elas têm mais. Mas é para ser um mordomo. Mas sabe uma coisa que me admira muito? 1 Coríntios 9 diz que cada um contribua conforme tiver proposto no seu coração. Eu fico olhando nesse tempo. A nossa igreja, se você olhar aqui agora, você vai ver que as cadeiras estão todas vazias aqui, as cadeiras. Filma para nós aí, bispo, olha, todas as cadeiras estão vazias. Mas essas mesmas cadeiras que estão vazias, que você está vendo aí, uma coisa me chama muita atenção. Volta para mim aqui, bispo, por favor. Uma coisa me chama muita atenção. Quando nós estamos aqui, ó, nesse local aqui, muitas vezes é o local onde nós consagramos as nossas primícias. E o que são as primícias? É quando nós pedimos às pessoas que estão aqui juntamente conosco, aqueles que estão na célula, os membros da igreja, para que cada um contribua conforme Deus está propondo no seu coração. E esse lugar aqui, normalmente, ele fica cheio de provisões, arroz, feijão, óleo, açúcar, seja o que for. Eu quero trazer essa direção para você. E aí, muitas vezes, nós temos visto quantas famílias que são abençoadas por meio dessa primícia, por meio dessa oferta generosa que é trazido, que Deus usa as pessoas para trazerem aqui na igreja. Mas por que eu usei esse exemplo todo aqui? Se você é uma pessoa que tem condição, quando você está vendo que está se pedindo a primícia, e você é uma pessoa que, mesmo sabendo que você tem condição, você escolhe o item mais simples da cesta básica para trazer, o seu coração não é um coração generoso.
Porque o coração generoso é aquele coração que reconhece que você tem muito mais e você poderia ter dado muito mais. Ô pastor, mas não é para cada um dar o que quiser. Sim, mas acontece que quando a viúva deu, ela deu o melhor dela. Deus não aceita a nossa sobra, não. Eu estou trazendo essa palavra aqui para você que pode. Se você pode ajudar com mais, você tem que ajudar com mais, porque Deus vai continuar aumentando a sua sementeira. Se você só pode ajudar com o mínimo, você tem que ajudar com o mínimo. Essa palavra aqui não é para aquele que está contribuindo, é a maneira como se contribui. É a maneira. A questão não é só contribuir, é como se contribui. Quando eu olho a maneira da minha contribuição, a maneira de eu ajudar, eu tenho que ajudar conforme a minha possibilidade. Pare e pense nisso. Quero orar por você no nome de Jesus. Você pode consagrar o seu dízimo e enviar o seu comprovante aí nesse número que está aí na tela. E se você também está nas mediações aqui, muitas pessoas já têm feito isso, você pode fazer contato com os nossos líderes, com os nossos pastores, e eles também vão até você para recolher os dízimos e as ofertas, se assim você desejar. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor nesse momento, pela oportunidade, o privilégio que o Senhor nos concede de semear a semente, pela oportunidade, o privilégio que o Senhor nos concede no nome de Jesus Cristo, Pai, de ajudar, porque nós sabemos que quem faz é o Senhor. Mas eu oro para que o Senhor possa nos ver como bons mordomos, bons administradores, que nós sejamos esse canal desobstruído, um canal generoso, um canal que o Senhor pode investir em nós, porque nós somos um canal aberto para abençoar a vida de outros. Pai, nós deixamos esses dízimos diante do Senhor, que seja um memorial diante do Senhor e que o Senhor mesmo repreenda o espírito devorador para que ele não tenha liberdade nas nossas vidas. E conceda graça aos administradores para que façam boa administração desses recursos para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe você nessa caminhada, toma posse da vitória. Você não vai morrer no deserto.